É impossível olhar para a camisa azul do Cruzeiro e não sentir algo diferente. Aquele azul intenso, brilhando sob a luz dos refletores, com 5 estrelas no peito. Mais do que um uniforme, era um símbolo de identidade, de orgulho, de resistência. Entre 1966 e 1977, o Cruzeiro viveu uma de suas fases mais transformadoras. E os mantos celestes foram parte fundamental dessa história. Hoje, vamos voltar no tempo para entender o que essas camisas significaram, como foram feitas, quem costurou cada detalhe e por que ainda hoje carregam tanta memória. O mundo da segunda metade dos anos 60 estava em ebulição. Enquanto jovens marchavam contra a Guerra do Vietnã, enquanto Woodstock anunciava a força da contracultura, enquanto os Beatles mudavam a música para sempre, o Brasil vivia um capítulo muito diferente. Desde 1964, o país estava sob o regime militar. Um período de censura, repressão, perseguições políticas. Mas também um momento em que o governo se apoiava no futebol como forma de propaganda, tentando mostrar ao mundo a imagem de um Brasil forte, vitorioso e moderno. A economia brasileira vivia o chamado milagre econômico. Novas obras, estradas, fábricas, prédios, mas também desigualdade crescente e problemas sociais que se multiplicavam. E em Belo Horizonte, essa transformação podia ser sentida a cada esquina. A capital mineira se expandia em ritmo acelerado. Bairros cresciam, novos prédios surgiam no horizonte, e o trânsito já começava a mostrar sinais de uma cidade que deixava de ser interior para se tornar metrópole. No coração dessa cidade, um gigante se erguia, o Mineirão. Inaugurado em 1965, o estádio não era apenas um campo de futebol. Era o novo palco dos sonhos mineiros, pronto para receber multidões, para vibrar com clássicos e para guardar conquistas históricas. Foi nesse cenário que o Cruzeiro viveu a sua grande virada. O clube, que já tinha tradição e respeito em Minas Gerais, conquistou em 1966 aquilo que mudaria seu patamar para sempre: a Taça Brasil. Naquele ano, um time jovem, rápido, ousado, comandado por craques como Tostão, Dirceu Lopes, Piazza e outros talentos, enfrentou o todo-poderoso Santos de Pelé. No Mineirão, diante de quase 60 mil torcedores, o Cruzeiro venceu por 6-2. E depois, em São Paulo, derrotou novamente os santistas por 3-2. Não era apenas um título. Era o anúncio de que o Cruzeiro não era mais apenas um clube mineiro. Era um clube do Brasil. E esse salto de grandeza também se refletiu no uniforme. As camisas do Cruzeiro entre 1966 e 1977 tinham uma identidade clara. A simplicidade que se transformava em elegância. O azul celeste, às vezes em tom mais forte, às vezes em tom mais claro, sempre com as 5 estrelas do Cruzeiro do Sul bordadas ou aplicadas no peito. O branco, usado como segundo uniforme, igualmente simbólico. Essas camisas eram feitas principalmente pela marca Atleta, uma empresa brasileira fundada nos anos 30, responsável por vestir não só o Cruzeiro, mas também a seleção brasileira em Copas do Mundo. Produzidas em algodão, pesadas, com costura reforçada e gola em V, elas carregavam a marca de um tempo em que o uniforme não era pensado para performance, mas para durabilidade. Era camisa para resistir a choques, suor e até às lavagens improvisadas da época. Além da Atleta, registros indicam que outras malharias regionais, como a Malharia Petrópolis, também poderiam ter fornecido alguns lotes de uniformes. E isso explica pequenas variações de corte, gola e bordado que vemos nas fotos da época. As numerações nas costas eram aplicadas em tecido, costuradas manualmente, sem padrão fixo de tamanho ou fonte. O número 8, usado por craques do meio-campo, às vezes ficava um pouco desalinhado. O número 5, do volante, aparecia recortado em feltro branco. Essas imperfeições hoje seriam impensáveis,
mas naquela época faziam parte do charme e da autenticidade. Cada conquista entre 1966 e 1977 tem uma camisa como testemunha. A camisa azul de 1966, gola em V, tecido firme, foi a que brilhou na conquista da Taça Brasil contra o Santos. Nos anos seguintes, os modelos mantiveram a essência, mas com pequenas mudanças. Mangas um pouco mais curtas, gola reforçada, ajuste mais justo ao corpo. Em 1976, veio outro marco, a conquista da Taça Libertadores. O Cruzeiro, já consolidado como potência, enfrentou o River Plate em 3 jogos decisivos. E a camisa azul, mais escura e pesada, foi o manto da consagração. As imagens da época mostram Piazza erguendo o troféu, Raul no gol, Jairzinho no ataque, e os uniformes carregando suor, lágrimas e alegria de uma geração inteira. O branco também teve seus momentos históricos. Era o uniforme usado em jogos fora de casa, muitas vezes em partidas decisivas. Uma camisa simples, mas cheia de identidade, que se transformava em símbolo quando carregava as marcas da batalha dentro de campo. Mais do que pano, mais do que tecido, mais do que costura. Essas camisas representavam o orgulho de Minas, o sentimento de uma torcida que crescia a cada ano. Elas eram compradas por torcedores nas lojas simples da cidade, usadas em praças, escolas, ruas e guardadas como relíquias. Muitas vezes passavam de pai para filho. O uniforme era a materialização de uma ideia, a de que o Cruzeiro estava deixando de ser apenas um clube mineiro para se tornar uma força nacional e internacional. O manto celeste era, e continua sendo, um escudo invisível. Uma armadura que carrega história, luta, suor, vitória. Entre 1966 e 1977, o Cruzeiro não ganhou apenas títulos. Ele construiu identidade, tradição, grandeza. E cada detalhe de suas camisas ajudou a costurar essa trajetória. Hoje, olhar para esses uniformes é reviver memórias. É lembrar de gols, de torcidas, de vitórias. É sentir que cada estrela bordada continua brilhando não só no peito, mas na alma de milhões de torcedores. Porque o Cruzeiro passa, as gerações mudam, mas o manto celeste permanece. E assim, seguimos nessa viagem pela história das camisas do Cruzeiro. Uma viagem que mostra que, mais do que uniformes, elas são pedaços vivos da própria história do clube.